Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar aqui de uma questão, de uma falha conceitual, mais precisamente, uma falha conceitual que, por um infortúnio, por uma infelicidade muito grande, é muito comum, é muito recorrente no nosso dia a dia. Essa falha conceitual foi, vamos dizer, expressa na figura do Carlos Alberto de Nóbrega, grande humorista, grande comediante nacional, cujo pai Manuel da Nóbrega também foi um espetáculo, um bloco de talento, mas que teve uma infelicidade muito grande em uma fala correlata ao Lula, presidente da República, de certa forma subestimando o Lula, ou colocando em xeque a sua capacidade de presidir o país por não ter uma formalização nos estudos acadêmicos, mais especificamente. Temos uma falha nesse conceito e sobre ela vamos conversar neste vídeo, mas antes peço a você que acompanha o nosso trabalho aí pelo YouTube, que se inscreva no canal, isso é muito importante para difundirmos aqui o nosso conteúdo, que curta esse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que vocês acreditam que possam se interessar pelo conteúdo e também acione aquele ícone das notificações, aquele sininho, para que você esteja sempre inteirado aqui de nossos conteúdos. Gente, dia desses, eu não sei se foi anteontem ou há uns 3 dias, o Carlos Alberto de Nóbrega, ele concedeu uma entrevista em um programa de televisão, onde ele colocou em xeque a capacidade ou uma eventual legitimação do Lula em ser presidente da República pela falta de diploma universitário. Olha, eu vejo muitas pessoas colocando esta fala do Carlos Alberto como uma fala preconceituosa. Eu não considero uma fala preconceituosa, eu considero uma fala cujo conceito é absolutamente errado. Há um conceito formado sobre isso. As pessoas realmente sopesam a capacidade quanto ao conhecimento de uma pessoa, correlacionando esta eventual capacidade a um diploma universitário. Isso é muito comum, é muito frequente. Nós temos que compreender, portanto, isso não como um preconceito, mas sim como um conceito já formado, entretanto um conceito absolutamente deformado, equivocado, que foge completamente de qualquer aspecto ponderável. E nesse vídeo eu vou mostrar a vocês, ou melhor dizer, eu vou provar a vocês que este conceito realmente é muito deformado. Gente, nós precisamos compreender que o conhecimento em si mesmo, quer dizer, a questão epistemológica, é algo que sempre existiu. Portanto, algo perene, algo arraigado como imanência na própria existência, o conhecimento em si. Percebam que a universidade, tal como conhecemos hoje, em relação à própria existência, é algo novo, algo que, quer dizer, a primeira universidade foi a Universidade de Bolonha, lá no século XII, século XIII, 1200 e alguma coisa, e logo depois veio a Sorbonne, de Paris. Quer dizer, isso foi no começo ali no começo não, mas foi durante a Idade Média e tal. Então perceba que é algo relativamente novo em relação à existência. Então com isso quero dizer o seguinte, o campo do conhecimento, o conhecimento como imanência à existência, ele sempre existiu. A universidade, ela veio como uma das formas de instrumentalizar parte desse conhecimento. Então você tem um arcabouço geral, que é o conhecimento em si, e você tem o advento das universidades, que é uma instrumentalização de parte deste conhecimento. Nós temos que compreender que o próprio conceito hoje de universidade, chamado também de academia, tem a sua origem em reuniões na região de Academos, protagonizada ali por Platão. Platão que reunia ali, vamos dizer, os seus adeptos, pessoas que amavam conhecimento, para discutirem questões filosóficas, para discutirem problemas existenciais. Na região de Academos, daí o nome academia, que até hoje, que odiernamente usamos, não é verdade? Veja que coisa interessante.
a própria formatação da Academia de Platão em relação a hoje quer dizer, há diferenças abissais. Percebam que quando Platão reunia pessoas para debater, para ponderar sobre aspectos da existência, sobre a filosofia em si, trazendo ali os diálogos com Sócrates e tudo mais, nós tínhamos um componente naquele momento de um livre pensar. Quer dizer, eram as externações pessoais de cada um colocadas em uma dialética, colocadas em um debate, não é? Então, ali podemos dizer que foi o embrião do que hoje temos por universidade. Acontece que com o passar dos séculos, mais especificamente até o começo ali em Bolonha, com a Universidade de Bolonha, veja que começou a ter um excesso de formalização, né? Portanto, até então, a reunião do livre pensar, não é, que ocorreu na Academia de Platão, também no Liceu de Aristóteles, que seguia mais ou menos a mesma linha, aquele livre pensar, ele começou a comportar algumas regras, algumas disciplinas, né, desaguando assim uma formalização do conhecimento. Aí eu pergunto, isso é ruim? Claro que não, isso é uma bênção de Deus. As universidades, inclusive tal como elas são odiernamente, com esse aspecto formal todo, isto é condição sine qua non para a existência atual, não é? A formação de bons profissionais, a difusão do conhecimento e etc. E tal. Agora o problema, e aqui eu vou começar a voltar na fala do Carlos Alberto, o grande erro conceitual é considerar que todo o conhecimento válido e ponderável está adstrito à universidade, porque não está. Como disse, o conhecimento, quer dizer, o quesito epistemológico, ele sempre existiu como imanência à própria existência, né? Em tempos em que nem se ouvia falar em universidade, em tempos que nem se ouvia falar em Platão, não é verdade? Então veja, seria aqui já um ponto de contrassenso absurdo nós correlacionarmos a capacidade epistemológica de alguém a qualquer universidade. Nós temos que entender que a universidade, portanto, ela veio trazer arcabouços diretivos para o conhecimento, sistematizações, não é verdade? Direcionamentos específicos, o que é maravilhoso, como disse, mas isso não traduz ao condão absoluto do conhecimento, né? Então, quando o Carlos Alberto, ele acaba contestando uma capacidade epistemológica do Lula por não ter um diploma universitário, ele incorre em uma incongruência conceitual, né? É conceitual. Quer dizer, você não pode tomar a parte pelo todo. A universidade, as academias, as faculdades, elas são parte de um todo que é o conhecimento, né? Nós temos muitos outros instrumentos de conhecimento. Você tem o próprio autodidatismo, você tem a questão empírica, né? São todas fontes de absorção de conhecimento. E veja, tudo isso que eu estou dizendo comporta provas no próprio deslinde da sociedade, ou da humanidade, ou da existência, como preferir. Eu posso citar nomes aqui, por exemplo, como William Shakespeare. William Shakespeare foi talvez o maior dramaturgo que a história humana já contemplou, e duvido muito que aparecerá outro igual, não é? Com as suas peças, com todo o seu, digamos, com toda a sua incisão no que tange a questões filosóficas e humanas e existenciais. Shakespeare nunca frequentou uma universidade. Shakespeare nunca chegou perto de uma universidade. Machado de Assis no Brasil, um dos maiores escritores do mundo, não é verdade? Nunca chegou perto de uma universidade. Temos outros, temos Harper Lee. Harper Lee, que ganhou o prêmio Pulitzer com a sua obra brilhante, O Sol Nasce para Todos. O Harper Lee nunca fez universidade, né? Gente, um exemplo que eu gosto de citar muito é o exemplo de Epicteto, um dos maiores filósofos do estoicismo e da existência. Epicteto não é que ele só não frequentou a universidade. Epicteto era analfabeto. Epicteto era um escravo.
posto que um dos maiores filósofos da existência. Então, correlacionarmos, tá, a capacidade epistemológica à instrumentalidade de um diploma universitário é um erro conceitual. Portanto, não é um preconceito propriamente dito, mas sim um conceito deformado, um conceito equivocado. Né? E que, claro, isso se deve muito a até uma imposição social dos últimos séculos, né? Que erroneamente foi muito cultuada. Né? Então as pessoas tomam parte do conhecimento como a sua absoluta forma. Isso não existe. Né? O conhecimento ele é imanência da própria existência, cujas instrumentalidades podem ser variadas. E dentre elas se encontra o arcabouço universitário. Tá, gente? Portanto, a crítica do Carlos Alberto, a sua fala, foi uma fala muito infeliz. Eu não vou aqui xingar o Carlos Alberto, imagine, até porque isso é algo corriqueiro, reiterado, algo que está realmente muito arraigado em nossa existência. Tá? Mas nós temos a obrigação aqui de dizer que isso é um conceito falho, é um conceito equivocado pelas razões que eu expus a vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado dessa brevíssima análise, dessa breve ponderação e até uma próxima. Valeu!